Descrição técnica do código de problema OBDI. Comunicação perdida com o módulo de controle de conversor CC para CCB. O que isso significa? Este é um código genérico de problemas de diagnóstico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos OBDI. Este código significa que o módulo de controle do conversor CC para CCD, DCD-CCCMB e outros módulos de controle no veículo não estão se comunicando. O circuito usado com mais frequência para a comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede diária do controlador ou, simplesmente, barramento CAN. Os módulos se comunicam através de uma rede, assim como a rede que você tem em casa ou no trabalho. Existem vários sistemas de rede usados pelos fabricantes de veículos. Antes de 2004, os sistemas de comunicação módulo a módulo mais comuns, nem todos inclusivos, eram a interface de comunicação serial ou SAI, barramento SAI J1850 ou PCI, e Chrysler Collision Detection, ou CCD. O sistema mais comum usado após 2004 é conhecido como comunicações de barramento da Controller Area Network, ou simplesmente, barramento CAN. Também foi usado antes de 2004 em um pequeno segmento de veículos. Sem esse barramento CAN, os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode ou não conseguir obter informações do veículo, dependendo do circuito afetado. O módulo de controle do conversor CC para CCD, DCD-CCCMB, está normalmente localizado sob o capô, na parte traseira do motor híbrido. Ele recebe entradas de uma variedade de sensores, alguns conectados diretamente a ele, enquanto a maioria é enviada pelo sistema de comunicação de barramento a partir do Powertrain Control Module (PCM). Essas entradas permitem que o módulo converta a tensão em corrente contínua (CC) em tensão em corrente contínua (DC) para controlar os motores que acionam as rodas. Consulte uma referência específica do veículo para determinar qual módulo é B no seu caso particular. As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, gravidade e sintomas do código. A gravidade neste caso é geralmente grave, dependendo da falha. O fabricante pode ter fornecido uma solução alternativa no caso de uma falha na rede de barramento. A operação do veículo é afetada pela falta de operação do DCD-CCCMB. Os sintomas de um código 0299 podem incluir luz indicadora de mau funcionamento acesa. A operação do veículo pode ser limitada ao motor a gás, diesel. Causas. Normalmente, as causas para a definição deste código são: aberto no circuito CAN ou mais do barramento CAN, curto-circuito a energia ou terra no circuito do barramento CAN, sem energia ou terra para o módulo DCD-CCCMB, raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida para todos os diagnósticos elétricos é verificar os boletins de serviço técnico (TSB) do seu veículo. O problema que você está tendo pode ser conhecido por outras pessoas no campo. Uma correção conhecida pode ter sido divulgada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Supõe-se, neste ponto, que um leitor de código esteja disponível para você, pois você conseguiu acessar os códigos até o momento. Veja se existem outros códigos de falha de diagnóstico relacionados à comunicação do barramento ou à bateria, ignição. Nesse caso, você deve diagnosticá-los primeiro, pois é conhecido um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código 0299 antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e reparado. Se o único código obtido de outros módulos for o 0299, tente acessar o DCD-CCCMB. Se você pode acessar códigos do DCD-CCCMB, o código 0299 é intermitente ou de memória. Se não conseguir acessar o DCD-CCCMB, o código 0299 que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora. A falha mais comum é uma falha no circuito que causa perda de energia ou terra no módulo de controle do conversor CC para CCB. Verifique todos os fusíveis que ligam o módulo DCD-CCCMB neste veículo. Verifique todos os motivos do DCD-CCCMB. Localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques. Se necessário, retire-os. Pegue uma
uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, água e limpe cada uma delas, tanto o conector quanto o local onde está conectado. Se algum reparo foi feito, limpe os códigos de problemas de diagnóstico de todos os módulos que configuram o código na memória e verifique se agora você pode se comunicar com o módulo DCD-CCCMB. Se a comunicação for restabelecida com o DCD-CCCMB, é provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema. Se o código retornar ou a comunicação ainda não puder ser estabelecida com o módulo, localize as conexões de comunicação do barramento CAN em seu veículo, principalmente o conector DCD-CCCMB, que geralmente está localizado sob o capô, na parte traseira do motor híbrido. Desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no DCD-CCCMB. Uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação. Procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido. Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal dentro dos conectores. Veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão. Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas. Se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais, antes de conectar os conectores novamente ao DCD-CCCMB. Faça essas poucas verificações de tensão. Você precisará ter acesso a um voltiômetro digital, DVOM. Verifique se você possui energia e terra no DCD-CCCMB. Obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde as principais potências e aterramentos entram no DCD-CCCMB. Reconecte a bateria antes de continuar. Com o DCD-CCCMB ainda desconectado, conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B+, tensão da bateria que entra no conector DCD-CCCMB e o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento. Se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona. Você deve ver uma leitura da voltagem da bateria. Verifique se você tem bons motivos também. Conecte o fio vermelho do seu voltímetro à bateria positiva B+, e o fio preto a cada circuito de aterramento. Mais uma vez, você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão. Caso contrário, repare o problema de energia ou do circuito de aterramento. Em seguida, verifique os dois circuitos de comunicação. Localize o circuito CAN C+, ou HSCAN+, e CAN C, ou HSCAN, com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra. Conecte o fio vermelho ao CAN C+, com a chave ligada, o motor desligado. Você deverá ver cerca de 2,6 volts e flutuar levemente. Em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito CANC. Você deverá ver aproximadamente 2,4 volts e flutuar levemente. Outros fabricantes mostram o CAN C a aproximadamente 0,5 volt e a chave flutuante ligada no motor desligado. Verifique as especificações do seu fabricante. Se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível, ou você não conseguiu limpar o código de falha do U0299, a única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado, pois isso indica uma falha no DCD-CCCMB. A maioria destes DCD-CCCMB deve ser programada ou calibrada para que o veículo seja instalado corretamente.